eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Hoje daremos a continuidade ao nosso ensino da língua espanhola. Peguem, por favor, o caderno, porque vocês vão precisar dele. E hoje faremos o último exercício do nosso ano letivo. Olhem só, nossa última videoaula, né? Então, o que vocês precisam fazer é pegar o caderno, escrever as questões e também fazer as respostas. Como sempre, né? Coloquem Colégio Emaús, a data que estão fazendo essa atividade e o número da videoaula, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que é o seguinte, vocabulários e atividades, né? Como aprendemos vários vocabulários, nós vamos aprender um pouquinho mais. Para alguns de vocês, esses vocabulários são novidade, né? Vocês nunca viram. Então, por favor, escrevam o vocabulário no caderno, tá? Vocês vão demorar um pouquinho mais, mas vocês vão ter aí um banco de dados muito maior depois para poder estudar. Aqueles que já conhecem ou já os têm no caderno, não precisam. Tá bom? Escrevam só as perguntas e as respostas. Então, vamos lá. Aqui nós vamos começar com um vocabulário sobre a casa das pessoas, né? Temos aí várias palavras. Vamos ler aqui no desenho as frases. ¿Dónde está la mesa? En la cocina. Então, onde está a mesa? Na cozinha. É assim que a gente pergunta onde está algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? E como vocês podem ver, né, nesse desenho nós temos aí uma casa de bonecas, mas funciona da mesma forma também para casas reais, né? Então agora nós vamos ver essas palavras. Vamos lá. É o seguinte, jardim em espanhol nós falamos jardín, jardín, jardín. E sala é salón, salón, salón. Lembrando que esse N no final da palavra, tanto em jardín como em salón, a língua tem que finalizar lá no nosso céu da boca, quase ali chegando nos nossos dentes. Jardín, salón, para que o som saia mais perfeitinho. O quarto pode ser chamado de três maneiras, dependendo do país. Dormitorio, 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 recámara, 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 habitación, habitación, habitación. Muito bem. E cama a gente escreve igual e pronuncia muito parecido. Olha, cama, cama, cama. O televisor ou a televisão, né, é em espanhol televisor, televisor, televisor. E a banheira é banheira, banheira. O quarto de banho, né, o banheiro, como vocês sabem, quarto de baño, quarto de baño. E a cozinha, como vimos ali na questão, cocina, cocina. Mesa, 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 mesa. E garagem, garaje, garaje, garaje. E agora, como vocês já sabem como funciona esse vocabulário, a atividade número 1 é fazer 5 frases com as palavras do vocabulário casa, que a gente acabou de aprender e que vocês escreveram no caderno. Lembrando que vocês podem utilizar todo o conhecimento que nós adquirimos durante esse ano, né? Utilizando os verbos nos tempos corretos, os artigos que nós também aprendemos, as contrações de artigo e tudo aquilo que vocês aprenderam durante este ano, tá bom? Nosso segundo vocabulário são os meios de transporte. Existem aí vários meios de transporte e nós vamos aprender sobre eles. Vamos lá. E vamos aprender também sobre essa página aqui, né? Porque existe um desses garotinhos que vai a pé para a escola. Então, ele utiliza o semáforo, a calçada e a acera. E a gente vai ver sobre isso agora. Bom, moto, né? Ou motocicleta, como a gente fala aqui no Brasil,
Em espanhol também tem duas palavras. Moto, moto ou motocicleta. Motocicleta. Lembrando que o E é fechadinho, né? Não é motocicleta, é motocicleta. E a bicicleta pode tanto ser bicicleta como bici. Bici. E a pé, nós falamos a pie. Voy a pie al colegio. Voy a pé al colegio. Barco, né? Aqui o nosso R soa bar, feito aqui na garganta, né? Mas em espanhol, barco. Barco. O carro seria coche. Coche. Lembrando que o carro também pode ser chamado de auto. Auto, escrito com U, tá? A diferença é que vocês não podem falar carro. Carro, porque carro em espanhol seria a carroça, tá? Então é outro meio de transporte. Trem em espanhol, tren. Tren. Professor, e o metrô? Metro. Metro. Ou então, subterrâneo. Subterrâneo. Muito bem. Ônibus seria o autobus. Autobus. E o semáforo, semáforo. Semáforo. A rua, aí é que está o X da questão. A rua, né, a parte asfaltada onde os carros passam, é a calçada. 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 Então, o asfalto é a calçada. E o acostamento, né, que a gente aqui chama de calçada, seria a acera. Acera. Então, aqui no Brasil, os carros andam na rua e nós na calçada. Em espanhol, é o contrário. E agora, também, 5 frases com as palavras do vocabulário transportes. E agora nós vamos ver aí algumas frutas e alguns alimentos, né? Temos ali a pergunta para vocês aprenderem também como perguntar. Querem um plátano? E aí vocês podem responder, no gracias. Ou então, sí, gracias. Então, não obrigado, sim, obrigada. E que fome, a gente diz assim, que hambre, que hambre. E quando a gente quer falar, nossa, que bonita, nossa, parece muito boa essa maçã, parece muito gostosa, a gente fala, que rica, que rica. E agora vamos aprender, então, as nossas frutas. Maçã, em espanhol, manzana. Manzana. E laranja, naranja. Naranja. O morango, fresa. Fresa. Exceto na Argentina. Na Argentina, morango é frutilla, tá bom? Melancia, em espanhol, sandia. Sandia. E mamão, papaya. Papaya. Aqui no Brasil a gente tem o mamão papaya, né? Uma espécie de mamão que é aquele mamão um pouquinho menor. Em espanhol, o próprio mamão já tem o nome de papaya. Uva se escreve igual, mas como vocês lembram, o V tem o som de B. Então, uva. Uva. A pera também é muito parecida. Pera. Pera. O melão é o melón. Melón. E a banana, plátano. Plátano. E o limão, limón. 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 Muito bem. E aqui nós temos, né, como a gente pode responder novamente. ¿Quieres una manzana? Sí, gracias. Que rica. Então, sim, obrigada. Nossa, que bonita. Que bonita que está essa maçã. Então, vamos lá. Vocês vão fazer 5 frases com as palavras do vocabulário frutas. E agora vamos aprender alguns alimentos, né, que podemos encontrar aí na nossa mesa na hora de comer. Café, em espanhol, é café. Café. E pão, pan. Pan. O leite é leche. Leche. E o queijo, queso. Queso. A manteiga, mantequilla. Mantequilla. O suco é sumo. Sumo. Chá, té. Té. Biscoitos, galletas. Galletas. Presunto é jamón. Jamón. Lembrando que existe a palavra presunto em espanhol, mas é um falso cognato.
Presunto é um assunto que todos já sabem, tá? Então, por exemplo, es presunto entre nós. Então, é presumido entre a gente que, né? Então, é um assunto que todo mundo já conhece. E sanduíche é bocadillo. Bocadillo. 5 frases com vocabulário comidas. E agora, o nosso vocabulário é juguetes, brincadeiras, jogos. Então, pipa, o papagaio, nós chamamos de cometa. É um pouco estranho, mas é assim mesmo. Cometa. Videogame é o videojuego. A bicicleta nós já aprendemos. Bicicleta. O quebra-cabeças, rompecabezas. Bola é a pelota. Pelota. E a boneca, muñeca. O carrinho de brinquedo é um cochecito. Quando ele está no diminutivo, cochecito. Mas também podemos chamar de coche. Patins são os patines. E pelúcia, peluche. Qualquer bichinho de pelúcia, um peluche. E o ioiô é o ioiô. Ioiô. Então, vocês vão fazer aí 5 frases com o vocabulário juguetes. E agora nós vamos ver, né, alguns vocabulários que nós temos na escola. Temos ali um diálogo, que é o seguinte. Olá, Pablo, como estás? Então, olá, Pablo, como você está? Muy bien, e tu? Muy bien, bienvenido. Então, temos aí um primeiro dia de aula do aluno Pablo e ele está sendo recebido. E aí ele fala o seguinte. Língua portuguesa, matemáticas, geografia, educação física, expressão plástica, história, ciências naturais, língua espanhola e língua inglesa. São as matérias que eles têm, olhem só quantas matérias legais. E agora o vocabulário. Parque é o parquinho, é o parque. E a biblioteca é biblioteca, biblioteca. A sala de aula, né, o ambiente físico é aula, aula. E o banheiro, quarto de banho ou então banho. Corredor seria pasillo, pasillo. E a quadra é uma cancha, cancha. Vocês vão fazer, então, 5 frases com as palavras do vocabulário escola. Lembrando que se vocês quiserem utilizar outras palavras desses vocabulários que vocês conhecem, podem colocar também. E agora vamos falar de fantasias. Olhem só, para festas à fantasia. Nós temos, então, algumas roupas. Depois vamos ver outras, mas aqui nós temos algumas. Gorra é o boné, uma gorra. Camisa é essa camisa de botões. Pantalón é uma calça. E uma blusa seria uma blusa, que também pode ser chamada de musculosa. Desde que seja uma camiseta, ela se chama musculosa, porque mostra os músculos, olhem só. Uma saia nós chamamos de falda. E o vestido, vestido. As bermudas, bermudas. E camiseta, que seriam tipo essa do colégio, né, de manga, camiseta. 5 frases com fiesta de disfraces, com este vocabulário. E agora nós vamos falar dos dias da semana, que vocês já sabem. Quando vas a viajar? El jueves. Então, quando você vai viajar, né? E aqui nós temos os dias da semana. Então, nós temos lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lembrando que sábado é sábado e domingo, domingo. Então, vocês já sabem todos estes vocabulários, porque já aprendemos algumas vezes, né? E aí, vocês vão fazer 5 frases com as palavras do vocabulário vacaciones. Vocês vão falar aqui algumas frases com estes dias da semana. E agora, as estações do ano, que alguns de vocês também já sabem. Vamos lá. Verano. Verano é o verão e otoño é o outono. Invierno é o inverno e primavera é a primavera. Qual estação do ano preferida de vocês? A minha é o invierno. Minha estação favorita é o invierno. E las tuyas? E aí vocês vão fazer uma frase para cada uma das estações do ano. Por exemplo, a mí me gusta muchísimo el otoño. El invierno es mi estación favorita. La primavera es muy bonita. En el verano hace mucho calor. Ok? E agora nós vamos ver aqui mais alguns vocabulários de prendas de vestir, de roupas. La falda, la minifalda, vocês já sabem, né? Saia, mini saia. El vestido,
vestido. El short é o short. E las bermudas, as bermudas. Professora, qual a diferença de short e bermuda? A bermuda normalmente é um pouco mais longa. Los pantalones são calças de tecido, porque los vaqueros são as calças jeans. La musculosa são camisetas e la camiseta são essas com manga. La camisa polo é a camisa polo, né? Essa que tem os botõezinhos aqui em cima e a golinha. E blusa são todas as outras blusas, né? De outros tecidos, de outras formas. El jersey, ou então suéter, é essa blusa de lã, né? De gola um pouquinho mais alta, feita de lã. El gorro seria, então, este gorro que a gente utiliza, touca. El cinturón é o cinto. Los zapatos são sapatos. E las chancletas, esse nome é um pouquinho difícil de falar, né? Las chancletas, ou então las chanclas, são chinelos. Las botas são botas. Las sandálias são essas sandálias mais baixas. Las zapatillas deportivas, ou el tênis, é o tênis, esse tênis que a gente utiliza para ir para educação física, para ir ao colégio. E los zapatos de tacón são sapatos de salto alto. Las gafas de sol são óculos de sol. Então, essa daqui, né, que é só para professor aqui que não consegue enxergar direito, são gafas. Gafas. E los pendientes são os brincos. El collar é o colar. E la pulseira, a pulseira. El biquíni é o biquíni que a gente utiliza na praia, né? E el chaleco são coletes. La bufanda são cachecóis ou lenços. E la corbata é a gravata. Los guantes são as luvas e los calcetines, as meias. La gorra é o boné. Olha só como muda até de gênero, né? Aqui nós temos o boné, palavra masculina. Em espanhol, la gorra, palavra feminina. El sombrero é chapéu. As pessoas pensam, professor, eu pensei que fosse só aquele chapéu mexicano. Não, em espanhol a palavra chapéu é sombrero. La cazadora são essas blusas de frio, de zíper, né, mais fininhas. E la chaqueta ou el saco são esses blazers. El traje seria o terno e el abrigo são essas blusas de frio um pouco mais quentes, né? E la gabardina seria aí o sobretudo. El impermeable são as capas de chuva. E el entero, el mono, seria um macacão. E el pijama é o pijama, né, que a gente utiliza para dormir. Então, vocês vão fazer, então, 5 frases com os vocabulários prendas de vestir. E assim, nós vamos encerrando a nossa disciplina de espanhol. Boa sorte na prova, né? Nós teremos uma revisão online, então nos vemos na nossa revisão online. Um beijo para vocês, hasta luego, e lembrem-se, juntos no caminho certo.